Glória a Deus. Amém? Falo muito, né? Glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem para você hoje muito rápida aqui. Mas essa mensagem aqui foi a mensagem que marcou a minha vida, que mudou a minha história. Eu estava com a mensagem pronta, eu quase nem dormi essa noite pensando nessa mensagem que eu ia trazer hoje. Mas Deus me levou, mano, agora 4 horas da tarde nessa mensagem aqui. Eu falei, eu não sei o que Deus tem para falar, mas eu vou falar o que Deus quer falar, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. Essa mensagem, ela falou muito comigo no momento da minha conversão. Que eu precisava ter uma atitude. Eu precisava mudar. Eu precisava ter uma ação. Por mais que a gente coloque culpa nas pessoas, nos nossos pais, porque você tem um exemplo. Você tem um pai como exemplo, você tem uma mãe como exemplo, você tem um líder como exemplo, você tem um pastor como exemplo. Talvez esse exemplo, ele pode agir de uma forma boa, talvez ele pode agir de uma forma má. Mas não deixe de ser um exemplo para você. Aqui conta a história de um rei que reinou muito novo. 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Olha só o que a Bíblia diz sobre a vida desse rei. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Davi pisou na bola? Pisou, mas a Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, no erro existe o arrependimento. E muitas vezes em nós, quando nós erramos, existe o remorso. Não existe o arrependimento. E logo nós vamos continuar praticando as mesmas coisas que cometemos. Então por isso que você e eu temos que pedir para Deus: Deus, gera arrependimento no meu coração. Talvez eu estou aqui dentro da igreja, mas a minha vida não foi mudada, não foi transformada. Por quê? Não tenho um novo coração. Talvez eu estou dentro da igreja com medo das coisas que estão acontecendo lá fora. Talvez eu estou aqui dentro porque eu vejo os meus pais como exemplo, vindo para a igreja, e eu também venho. Talvez eu estou dentro da igreja porque a minha mãe me ensinou que era bom eu ir aos cultos aos domingos. São exemplos bons. Mas o maior exemplo é aquele que você convive. Talvez na sua casa você tenha deparado com os maus exemplos. No seu trabalho você tenha se deparado com os maus exemplos. Aqui nós temos a história de um rei que começou a reinar com 20 anos de idade. Eu me lembro na minha fase que eu tinha 20 anos de idade, talvez eu era um cara assim, sabe, que não tinha muita expectativa, não tinha muitos sonhos, por causa de coisas que eu vivia. Aqui esse jovem rei, ele tinha todo o exemplo que ele poderia seguir. Mas a Bíblia fala que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi. Olha só o que esse rei ele fez. Depois, se você ler a história de 2 Crônicas, a partir do capítulo 28 em diante, você vai ver toda a história dele. Mas eu trouxe alguns resumos aqui do que esse rei fez. Primeira coisa que esse rei fez, ele levantou idolatria, se tornou um idólatra. E obviamente, o rei que manda as pessoas que estavam à sua volta se tornaram como ele. Segunda coisa que esse rei fez, ele ofereceu os seus próprios filhos aos deuses da época. Eu me lembro quando eu tinha
praticamente aí acho que os 5, 6 anos de idade. A minha mãe, ela foi revelada só depois de grande, quando eu fui para o encontro. Nós queremos fazer um encontro esse ano. A minha mãe, ela frequentou, graças a Deus hoje é uma mulher de Deus, tem mais de 20 anos de conversão, mas ela frequentou o centro de Umbanda, Candomblé, e ela me levava. Talvez nessa de me levar, eu estava participando involuntariamente. Quantos participaram do encontro aqui, sabe, irmãos, dessa mensagem aqui? Então, ele ofereceu os seus próprios filhos aos deuses. E o pior de tudo, que ele sabia que Davi buscava a Deus, buscava auxílio com Deus, e ele buscou auxílio a outros deuses. Irmãos, nós temos a oportunidade de ser tão abençoado. Escuta o que eu estou te falando. Nós temos um Deus tão poderoso, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos maus. Mas se você souber pedir ao seu Pai, você recebe. Você recebe. Agora, se eu estou pedindo para o meu Pai, eu sei que Ele não me deu no tempo oportuno, por que eu vou pedir para outros lugares? Eu vou recorrer pelo meio e o modo mais fácil. Foi assim que Ele fez. Buscou auxílio de outros deuses em tempo de angústia, em tempo de aflição. Em seu tempo de aflição, no meu tempo de aflição, filho, é aí que eu tenho que buscar a presença de Deus. É aí que eu preciso colocar os meus joelhos no chão e falar: Deus, muda a minha sorte, restaura, Senhor, a minha alegria. Algumas pessoas que têm vício nos vícios, e aí vai. Olha só o que ele fez também. Ele ergueu outros altares a deuses dentro da sua própria casa. Foi o que Acás fez. Foi o que ele fez. Olha só para você ver os resultados da liderança do rei Acás. Deixou uma nação toda humilhada, que foi a nação de Judá. Outra coisa que aconteceu com ele, era de costume todos os reis serem sepultados no mesmo lugar, mas ele não foi sepultado por desonra, desgosto. Ele não foi sepultado no mesmo lugar que os outros reis de Israel. Ele deixou um legado de derrota e de falha. Ele não foi uma referência para a próxima geração. Não foi. Ele tinha tudo para dar certo, tudo para fazer com que as coisas andassem da forma com que Deus queria, mas ele falou não, fez do jeito dele. Ele tinha um ensinamento, tinha uma conduta, tinha uma visão. É a mesma coisa você estando aqui, você conhece, você sabe. E ele fez tudo ao contrário. O que acontece no fim das contas? Acás morre. Acás morre, e quem que assume o seu lugar? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, diz assim: fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, seguindo tudo o que fizera seu pai. Em outras palavras, a Bíblia menciona aqui Davi como pai, porque é a genealogia, é a geração. Mas se você olhar, Davi está lá em cima no primeiro versículo, os filhos de Davi falando. Aí vem falando sobre a descendência, sobre um por um, cada um vai falando. Eu não vou falar porque são muitos aí, mas vai falando, até chegar a Jotão. Chegou em Jotão, Jotão fez Acás. Acás fez o que era mal. E quem que era o filho de Acás? Quem que eu falei agora? Diz assim, Ezequias. Aí a Bíblia menciona assim, ó, fez ele. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia
Lá em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 13. Abre aí, 1 Crônicas. Você vai ver que eu estou te falando aqui do pai, o avô, o tataravô e o... Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 3. Obrigado, André. Deus abençoe. Tá bonito, André. Primeira Crônicas, capítulo 3, versículo 13. Aí você está vendo, cadê? Versículo 3, versículo... Acharam aí? Deixa eu só virar aqui, minha Bíblia aqui. Primeira Crônica. Tá colando as páginas. O pastor não usa a Bíblia, né, pastor? Agora é tudo internet, pede computador, né? Vai lá, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 13. Está aqui, ó. Seu filho Acás. O versículo antes fala seu filho Amazias, seu filho Jotão. Seu filho, então, quando está falando seu filho, Acás foi filho de Jotão. Seu filho Ezequias. Então, Davi está lá atrás. Está lá atrás. E ele tinha um pai, né? Ezequias tinha um pai que fez tudo contrário à vontade de Deus. E aí ele foi olhar quem? O avô lá atrás. Então escute uma coisa que eu tenho para te dizer. Por mais que você não enxergue pessoas nesta vida como referência, vai existir alguém que vai ser referência para você. Vai existir. Às vezes nós se esquecemos de enxergar os pontos positivos e só olhamos os pontos negativos. E aquilo nos prende e nos faz olhar as pessoas com os olhos maus. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Agora, Ezequias, irmãos, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele teve toda a oportunidade de fazer igual ao seu pai. Ele não fez. Ele não fez. Olha só o que Ezequias fez. As 3 atitudes que ele poderia ter tomado. Primeira atitude, ser igual ao seu pai. Reproduzir o que recebeu. Fala de herança biológica, sociológica e espiritual. Aquilo que eu recebo é aquilo que eu dou. Ele poderia usar isso na vida dele. Segunda coisa que ele poderia ter tomado, ser omisso. Não resolver os problemas do passado. As situações do passado, muitas vezes nós deixamos à tona. Não vamos mexer no que está quieto. Deixa isso para lá. Isso não faz mais parte. Peraí, filho, precisa resolver alguma coisa. Precisamos apagar algumas coisas, zerar alguns pontos na nossa vida. Não é verdade? Precisamos deixar de lado aquilo. Sim, mas primeiro vamos zerar, filho. Ele não negociou isso. A resolver os problemas do passado. E às vezes nós, como cristãos, decidimos ou escolhemos não tocar na ferida, porque machuca, porque tocar na ferida dói. Mas nós não podemos ser como Acás. Ezequias não foi. Eu vou resolver esse passado. Eu preciso mudar essa situação. As pessoas preferem correr através da alma para os moveres do que correr para resolver os problemas. Essa é a verdade. Terceira coisa que Ezequias fez, que ele poderia ter feito na realidade, é mudar o rumo da sua história. Ele poderia ter feito isso da forma como o pai fez, ou seja, ele preferiu resolver da forma que agrada a Deus. É a forma que nós, como cristãos, temos que resolver.
Existe o justo juiz para julgar a sua causa, filho. Existe um juiz que vai nos julgar a qualquer momento. A Bíblia diz que cada um serão julgados segundo as suas obras, filho. Nós não estamos isentos do grande dia de chegar diante de Deus e Deus falar assim: César, vamos abrir o seu livro. Não é o que a Bíblia diz? A Bíblia não fala que existe um livro que está escrito todos os seus dias? Então, filho, nós não vamos escapar disso, não. Estamos vivendo o tempo da graça, sim. Mas cuidado, a graça não anula a sua responsabilidade. Ela não anula a minha responsabilidade como pastor, como marido, como um pai, como líder, não anula. Ezequias poderia, irmão, fazer tudo isso, mas ele não fez. Preste bem atenção nas 5 escolhas de Ezequias. Buscou o bom exemplo de Davi. Ele buscou o bom exemplo de Davi, ou seja, ele aprendeu a olhar com os bons olhos. Ele aprendeu a enxergar as coisas boas, porque com certeza o zum sobre a vida de Davi acontecia. Não é verdade? Que Davi fez isso, que Davi fez aquilo. Mas se o maior exemplo que a Bíblia conta, que era Davi, segundo o coração de Deus, por que eu não vou seguir exemplo a esse homem aqui? Por que você não segue o exemplo de grandes homens de Deus? Já que você não quer seguir o exemplo do seu pastor. Por que você não segue exemplos de homens de Deus? Já que você não quer seguir o exemplo do seu pai? Daqueles que estão acima de você. Existem pessoas que você pode seguir e ser o exemplo, aprendendo com os bons olhos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos será mau. Será mau. Provérbios está falando isso. Então olha para dentro de você, como eu olho para dentro de mim, eu falo assim: Deus, eu quero seguir bons exemplos. Eu quero olhar para as pessoas fazendo coisas boas e fazer justamente o que elas estão fazendo. Tem muita pessoa, escuta o que eu estou te falando, tem muitas pessoas que não são cristãs. Está gravando. Que são muito mais exemplos do que pessoas cristãs. Irmão, não estou querendo falar sobre lei hoje não, mas não é lei, isso aqui é caráter, é sobre transformação, sobre cristianismo, é palavra de Deus. Eu e você somos cristãos ou não somos? De alguma forma Deus precisa tratar o nosso caráter algumas vezes, né? Lembra? Pão, carne e pão. Você quer ser mudado, filho? Escute o que essa palavra diz. Ezequias aprendeu assim. Pastor, mas é Velho Testamento, filho. Mas a palavra é a mesma. Ela não muda, Deus é imutável. Acho que da mesma forma que ele fala esse versículo uma vez, ele fala 2, 3, 4, 5. À medida que você for lendo, você vai entendendo ela diferentes vezes, para que o seu caráter, a sua afeição como cristão seja transformada. É isso que tem que acontecer conosco. Segundo a escolha de Ezequias, ele fez o que era preciso ser feito hoje. Ele não deixou para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se eu sair daqui dessas portas aqui, eu vou estar vivo, então eu preciso fazer o que tem que ser feito hoje. Talvez se nós não fizéssemos o que seria feito com aquele jovem ontem, o que fosse feito ontem, talvez hoje a gente tinha uma notícia ruim dele. Talvez poderia acontecer algo ruim. Por isso existe o tempo e o modo, e a forma. E todos os dias Deus coloca no nosso caminho o tempo, o modo e a forma. Pastor, mas como eu faço? Como eu faço? Peça para Deus, filho.
Mas faça o que precisa ser feito hoje. Um exemplo, nós estamos no 5º mês. Nós estamos no 5º mês do ano. Agora, se eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, eu não preciso esperar o final do ano, eu preciso mudar agora. Eu preciso mudar agora, não é esperar o final do ano. Pô, já passou 5 meses. E o que eu fiz até agora? Nada. E aí nós vamos só empurrando para amanhã. Amanhã eu faço, né? Eu louvo. Cadê minha esposa? Tá aí? Ah, né? Tá na cozinha. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque senão, ó, falar para você aqui. Eu posso contar um pouco do meu passado aqui? Posso? Posso? Bem-aventurado é o homem que casa com uma mulher brava. Para colocar o homem na linha, colocar nos eixos, para fazer ele um homem. Muitas vezes, se o homem não for transformado como homem, Deus vai usar a esposa para transformar ele como homem. E eu te falar, o meu passado, filho, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade. Eita, Val. E o que você fazia antes, pastor? Vou falar assim, sugava o meu pai. Sugava o meu pai. E eu ensino meu filho hoje, eu falo assim, escuta o que eu estou te falando, filho, você precisa aprender ouvindo do que tendo experiências aí fora. Nós somos cristãos. E muitos cristãos não abrem o jogo, não abrem a carta da vida para o filho, para ele saber como é lá fora, tem medo. Por isso que eu falo, é melhor você aprender ouvindo do que tendo experiências lá fora. Então eu preciso fazer hoje o que amanhã eu não vou conseguir fazer na vida dele. Se você é pai e você está aqui, filho, escuta o que eu estou te falando. Toma posição de pai. Toma posição de marido. Também toma posição de filho, porque tem uma mãe. Precisamos fazer o que precisa ser feito hoje. E eu louvo a vida dela porque, é firme. Não deixa escorregar, é firme. Aperta, espremer. E eu falo assim, se é qualquer homem, filho, não aguentaria. Não aguentaria. Estou falando do meu caso. Agora eu não sei o seu caso. O seu caso é você. Então se põe no meu lugar e pensa da forma que eu estou pensando agora. Como você se tornou um homem? Na pressão? Ezequias teve que mudar aqui, filho, porque uma geração estava sendo totalmente comprometida. Se ele não se posiciona como homem de Deus e fala assim, eu preciso mudar hoje, é hoje que eu preciso fazer essa coisa acontecer, ia passar o reinado dele e o seu filho ia assumir. Talvez o seu filho poderia fazer diferente, poderia, mas como exemplo, talvez poderia ter feito pior. Então faça o que precisa ser feito hoje. Você está no 5º mês do ano. Faça hoje, filho. Amanhã é segunda-feira. Comece amanhã. Você pode dar um glória a Deus aí, tá meio bravo, o pastor tá bravo. Não tô bravo com você não. Você precisa ter coragem. Sabe, se levantar como um homem corajoso para determinar e falar, eu vou fazer esse negócio andar. Vamos transformar isso aqui, vamos mudar. Vamos resolver as questões financeiras. Vamos resolver as questões do casamento. Vamos resolver hoje. É assim que tem que fazer, filho. Fé, coragem. Ou nós somos cristãos ou não somos. Porque o mundo aí fora tem gente mais corajosa do que a gente. Tem gente mais ousada do que a gente. Se nós não fizermos, bom, ó, eu falo uma coisa aqui, irmãos. Deus, ó, escuta o que eu estou te falando. Deus está colocando pessoas no nosso caminho para abrir os nossos olhos, como igreja. Igreja é bom. Você está aqui
quatro paredes, escutando uma mensagem dessa. Mas a maior prática que nós podemos ter como igreja é lá fora, filho. É no nosso dia a dia. Aqui é fácil a gente ouvir uma mensagem, sair refletindo e falar, Deus, é verdade. E a prática? Ai meu Deus, como é difícil. O apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer eu vou lá e faço. Então o próprio apóstolo Paulo nos dá exemplo. Filho, faça o que for preciso, mas faça. Não deixe as coisas, o tempo andar. Falei pro meu filho, eu estou com 40 anos, olha aqui, o pai está com ruga, está criando bucho, tá desse jeito. É sério que eu estou te falando, irmãos. É sério. O mundo está indo de mal a pior. E aonde está o povo de Deus? Aonde estão os que se dizem cristãos? Ou nós vamos nos levantar no meio dessa situação, desse caos, como igreja, e vamos fazer a diferença. Irmãos, ou amanhã o governo, o Estado, vai dominar a gente. Eu estou lembrando da época de Lutero agora. Como foi a reforma protestante? Irmão, foi na base da força. Foi na base de arregaçar as mãos e falar, vamos lá, vamos fazer, vamos lutar por aquilo. Mas hoje, o que eu vejo, irmãos, escuta o que eu estou te falando. São homens e mulheres cansados. Desacreditando de coisas que Deus já falou. Deus não mudou, não. É orar pouco. Mas não perca a fé, não, filha. Não perca a fé. Não perca. Continue acreditando naquilo que Deus prometeu para você. Deus te prometeu uma família. Deus, Ele é poderoso para restaurar a sua família. Deus te prometeu bens, Deus prometeu casa, Deus prometeu finanças. Deus é poderoso para te dar. Mas não perca a sua fé, filho, por conta de coisas que ainda não aconteceram. Você está vivo ainda. Então levanta, ânimo, coragem. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Se você não enxergar isso, filho, escuta o que eu estou te falando. Ninguém pode enxergar para você. Ninguém pode enxergar por você. Eu acredito que Ezequias, ele olhava a situação, o caos que estava, o reinado, quando ele assumiu do pai dele, ele falou, eu preciso mudar isso hoje. E o mais interessante, que naquela época não tinha o Espírito Santo a isso. Nós não tínhamos o Espírito Santo que está conosco, que nos constrange, nos encoraja, nos ajuda. Eles não tinham. E hoje nós temos. E o tempo todo Ele está ali do seu lado. Vai, meu, eu acredito em você. Vai. Mesmo que o medo, sabe, a intuição de dar errado venha, o Espírito Santo está lá. Vai, meu, eu acredito em você. E mesmo assim nós não ouvimos o Espírito Santo porque perdemos a fé. Perdemos a fé. Ezequias não perdeu a fé, porque ele enfrentou os problemas.